felicidade mesmo tá o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi para Parauapebas hoje. Parauapebas. Todos repitam comigo. Parauapebas. E o Lula ontem tinha falado que os sem terra estavam bem calminhos, né? A gente vai se lembrar que a notícia de ontem, o Lula falava, olha, nem invasão do sem terra está tendo mais, esquecendo ele do abril vermelho, que foi seguido do março vermelho, do janeiro vermelho, do dezembro vermelho, está tudo no vermelho. Ele, o Viagra do dólar, Lula Lelé, né, falou que o MST está se comportando como um lorde. O MST, ele quis impedir o Bolsonaro de fazer um evento, porque nesse começo de semana, o presidente Jair Bolsonaro está no estado do Pará, no norte do Brasil, cumprindo a agenda com apoiadores. E hoje pela manhã, quando a sua comitiva seguia para a cidade de Parauapebas, foi surpreendido por um bloqueio organizado pelo MST em uma rodovia estadual. Quem nos acompanha pode ver imagens que o presidente Jair Bolsonaro me mandou hoje mais cedo. Vocês veem aí pneus queimados, rodovias bloqueadas, vocês veem vandalismo pesado. Essas imagens foram mandadas pelo próprio Jair Bolsonaro hoje mais cedo para mim. E eu lembro quando vejo essas cenas, não é? O estardalhaço que foi quando no começo de 2023, né, caminhoneiros simplesmente pararam os seus caminhões. Né? Alguns vândalos, e não foram os caminhoneiros, tocaram fogo, mas aí tomaram todo o movimento de parada dos caminhoneiros como algo contra a democracia, bloqueio de rodovia e põe polícia rodovial, foram taxados de terroristas por queimarem pneus em rodovias, e aí a gente vê o movimento, né? Dizem que é dos trabalhadores, mas eu duvido muito, o movimento do Sem Terra, que é um movimento criminoso que se sagrou no Congresso brasileiro, na Câmara dos Deputados, porque deputados foram comprados, partidos foram comprados, e a CPI do MST, que foi presidida pelo Zucco? Pelo tenente coronel Zucco, e teve a relatoria do Ricardo Salles, ela foi sabotada na Câmara. Obrigado, Vitor. Ela foi sabotada, né, pelo presidente Lula, e o MST saiu ileso, e agora nós vemos aí mais um ato de amor do movimento Sem Terra. Que medo é esse do Sem Terra, Vitor Brown? É saudade de borracha e gás? Pois é, e não teve essa reação, né? Se tivesse tido, imagina o que não seria. Seria a inversão completa, né? De dizer, olha, o movimento está sendo criminalizado, o movimento que luta pelo acesso à terra no Brasil está sendo criminalizado, alvo de opressão policial. Então, nem a reação devida pode haver das forças de segurança, porque, caso acontecesse, elas seriam já hostilizadas e criminalizadas. É um absurdo do começo ao fim essa história, né? Tem esse paralelo que você fez muito bem, Pavi, com os movimentos dos caminhoneiros que bloquearam estradas e foram chamados de antidemocráticos. Mas se isso que o MST fez não é antidemocrático, impedir a circulação de uma liderança política, evitar que ele vá até uma cidade para se encontrar com apoiadores, isso não é um ataque à democracia? Isso não é uma forma de impedir uma parcela do eleitorado de ter acesso a um determinado pensamento político, a conhecer e se encontrar com uma liderança que admira? Isso sim, talvez nessa interpretação elástica que está se fazendo no Brasil de ataques à democracia, talvez isso que o MST fez hoje pudesse entrar nesse pacote de ataques à democracia. Mas o que me chama muita atenção, Pavi, é que isso não aconteceria, por exemplo, se fosse o Lula, e não só porque há essa ligação umbilical do petismo com os invasores de terra, mas simplesmente porque não precisaria. O MST precisa fazer isso que fez com o Bolsonaro, parar a estrada, queimar pneu, bloquear o acesso,
Porque o Bolsonaro, se chegasse ao destino, ia reunir muita gente. Ia ser um sucesso o evento, qualquer que seja, feito pelo ex-presidente. Como foram esses últimos que ele fez algumas semanas atrás e que arrecadaram toneladas de doações para o Rio Grande do Sul. Seria um sucesso o evento. Se fosse uma liderança como Lula, por exemplo, que não tem povo, que fez comícios esvaziados, até durante o período eleitoral, nada disso seria necessário. O MST poderia guardar suas armas, usar para retirar fazendeiros e famílias das suas propriedades rurais, que é o que sabe fazer de melhor. Mas o MST só precisou fazer isso porque o ex-presidente Bolsonaro carrega milhões de brasileiros onde quer que ele vá, onde quer que ele esteja, a gente que não recebe nada por isso, que vai lá simplesmente porque quer conhecê-lo ou porque confia na liderança dele, porque admira o posicionamento político dele. Com Lula isso não acontece. Poderia circular livremente, ninguém precisaria barrar estrada nenhuma. Chegando lá, não ia reunir público mais nenhum. Mais ou menos, né? Ele precisaria ali de um séquito, né? de guardas, de seguranças e selecionar as pessoas, selecionar o pobre que ele ia dar beijinho. Aquela né? democracia Vai sempre relativa, né? achar uma grávida com 5 filhos para ele fazer uma piada. Enquadrar muito bem na foto e aí Exatamente. produzir o conteúdo. Como é que chama o fotógrafo? O Stuckert? Stuckert fazer aquelas fotos bonitas de caras. Agora, o Vitor Brown, ele trouxe um ponto que realmente é interessante, porque ataque à democracia. Quando o Lula, depois do 8 de janeiro, fez aquela reunião com quase todos os governadores, e o único governador, aliás, que chamou a atenção do Lula naquela reunião, que não ficou babando ovo, foi o governador de São Paulo, que ele falou, olha, união e compreensão é uma via de mão dupla, não adianta ficar falando aqui e não ter reciprocidade. Mas naquela reunião ele falou que não ia admitir ameaça a parcela nenhuma do território brasileiro. Mas a gente continua a ver o movimento do Sem Terra invadindo, cometendo crimes e agora cometendo atos que foram condenados e foram apontados como terroristas durante o protesto dos caminhoneiros em 2023. E o silêncio impera.